pessoal, estamos aqui hoje, para inaugurar um projeto novo, que é o Inclui Esse Papo, que é uma modalidade que a gente vai estar trazendo assim várias pessoas, vai estar trazendo histórias, compartilhando a sua vivência, que possam estar contribuindo. Eu tenho certeza que vai somar aí com a nossa vida, tá? Eu sou a Lucilene Oeiras e eu estou aqui também com a Naira, que é Naira Calilpe, psicóloga, E a gente hoje trouxe convidados especiais, que são os pais do Vitor, que é a Valéria e o José. Vocês podem se apresentar um pouquinho aí, falar um pouquinho. O que é que vocês vieram falar hoje aqui pra gente? Oi, boa tarde. Meu nome é Valéria, eu sou mãe do José Vitor. A gente vai relatar um pouco sobre a nossa história com ele, Que o José hoje já tem 19 anos, então a gente tem um pouco para compartilhar com vocês. O José, ele tem aí o diagnóstico de autismo, Isso. Nível 3 de suporte, é bem grave mesmo, Isso, não verbal. Não verbal. Isso, ele tem epilepsia também, perda auditiva e TDAH. Então, como, São várias comorbidades, Várias Vocês têm muito para compartilhar. Muita coisa a gente vai falar hoje. E eu sou o José Garcia, pai do José Vitor Garcia. Uhum. E claro que quero registrar aqui a nossa satisfação em sermos convidados aqui para esse primeiro podcast, podemos falar, Isso aí. E incluir esse papo, e estamos aqui com essa intenção de realmente trazer um pouco da nossa experiência, aquilo que a gente pode dividir com cada um que vai ter oportunidade de nos assistir depois, que possa tirar um pouco de ensino, a partir da nossa experiência de vida. Que, claro, que a gente tem que considerar que nem tudo que a gente viveu é aplicável às outras famílias, mas tem muita coisa que pode ser, sim, aplicado de uma maneira que possa ser satisfatória, de modo que venha melhorar, assim, a vivência dessas famílias com esses filhos que tanto precisam ser compreendidos, na verdade, de certa forma é isso, precisam ser compreendidos. Isso mesmo. Bom. E eu acho que já existem podcasts aí, e quando a Lucilene, que é a mentora aí desse projeto, a Lucilene é terapeuta ocupacional, neuropsicopedagoga. E a gente conversa muito pela prática que ela vem atendendo, a gente atende esse público, E a gente começou a pensar assim: a gente acaba recebendo muita informação do que acontece lá no sul, no sudeste, e por que não falarmos da realidade, mostrarmos como as coisas acontecem aqui pra gente. Hoje a gente está na cidade de Itaituba, que fica aula de geografia sudoeste do Pará, no norte do Brasil. Isso então mesmo. nós estamos no mapa, a gente está bem afastado de uma região que é mais movimentada, Então eu acredito que a função desse podcast é contar histórias, contar as nossas histórias, nossas vivências, a nossa realidade. Eu acho que vocês vão contribuir muito para falar sobre como que foi receber esse diagnóstico, porque quando ela fala 19 anos, eu pensei, como é que estavam essas informações há 19 anos atrás? Então, como é que foi isso há 19 anos atrás? Pois não foi fácil, O José teve o primeiro diagnóstico, o primeiro laudo dele foi com 2 anos, então não foi tão tardio, foi bem cedo. Lá para 2007, Isso, 2007, foi uma médica de Belém que atendia em Santarém, e nós levamos ele lá, Então não tinha aquele monte de teste que é aplicado hoje para verificar o desenvolvimento, não tinha. Vocês já tinham visto falar em autismo? Não, mas a primeira pessoa que falou pra gente sobre autismo foi uma diretora de uma escola aqui, que a gente colocou ele, Em Itaituba mesmo? Aqui em Itaituba. Olha que legal. Aí o Zé pode falar um pouquinho sobre como foi essa questão da escola. Então, a partir do momento em que ele chegou na idade de ir para a pré-escola, Então nós colocamos ele na pré-escola. Era maternal. 2 anos e alguma coisa, eu acho. 2 não, anos. Zé, não foi antes, porque ele teve diagnóstico com 2 anos. Foi antes, 2 anos, foi bem antes. Mas ele já apresentava, nesse período, ele já apresentava algumas características de autismo, E aí a gente colocou ele na escola e ele não se enturmava, ele não interagia com o professor, nada. E aí ele ficava andando pelo corredor da escola, ele ia no bebedouro da escola, pegava aqueles copos descartáveis e pegava, olhava e amassava e jogava. E ficava naquela repetição desse comportamento, E aí eu sei que ele ficava tipo assim, sem cuidado nesse sentido, porque a escola, o professor, nesse tempo
não entendia o que realmente era isso. Sim. O que era isso. Muito Então, novo, né? Em 2007. Então realmente, toda vez que eu ia buscar ele lá na escola, ele estava nesse E comportamento. chorando, também eles ligavam pra gente, falando que ele tava chorando, querendo ir embora, Sim. né? Então, assim, o primeiro local, então, que vocês perceberam que já teve uma percepção, além da de vocês, foi a escola, né? Aí a professora chegou e falou pra gente, a diretora chegou e falou pra gente, olha, o filho de vocês é autista. Eu tô estudando sobre autismo e o filho de vocês é autista. Pelo que eu tô estudando, ele é autista, né? Ele se enquadra ali. Aí eu até perguntei pra ela se ela teria alguma coisa pra fazer por ele. Ela falou que no momento não, porque ela ainda estava aprendendo sobre aquilo, então ela não tinha nada. Exatamente. E com poucos dias depois, ela nos dispensou. Ela falou, olha, nós não vamos ter como atender o filho de vocês, porque ele requer um cuidado diferenciado que nós não temos aqui. Na época eles realmente não tinham, né? Hoje E já aí, mudou claro muita que coisa. também a gente não ia forçar a barra com a escola, sim. com a educação nesse tempo. Nesse tempo Exatamente. também não existia nada de inclusão em escola Não. pública, não existia nada disso, né? Então, simplesmente a gente teve que tirar ele da escola e convivermos com ele dentro de casa e procurar fazer alguma coisa para que realmente a gente descobrisse uma maneira de lidar com ele. Até então ele não tinha o laudo ainda de autismo. Não, né? Não, foi a partir de 2 anos que a gente foi percebendo, né, essa diferença dele para a Valícia, que ele tem uma irmã que mais você velha. Tem. Hoje ela é a nossa única rede de apoio, né? Ela é que tá com ele hoje pra gente vir pra cá, né? Exatamente, Então, assim, importante isso. é importante, ela nos ajuda bastante com ele. Hoje, a gente não tenta chamar muito porque ela já tem já é Qual a diferença casada. de idade dos dois? É bem próxima. Bem próxima. Ela tem 20, ele tem 19, ela ainda vai fazer 21, né? Aproximadamente 2 anos, quase 2 anos. E aí ele teve o laudo com 2 anos e a gente retornou pra cá, né? Bebezinho, vocês tinham já tinham tido um filho, vocês já Sim. tinham uma noção do que era esperado. Bebezinho, vocês notavam alguma coisa que vocês falavam assim, olha, tá diferente da nossa filha? Sim, sim. Na verdade, foi a partir de 1 ano, não foi, Valéria? É, a partir de 1 ano. Que a diferença É, realmente No começou a período- ficar mais no visível. período Né? dele falar, ele começou a balbuciar algumas coisas, mas aí depois ele... Aí realmente Acabou. não veio mais. E eu vou lembrar de um episódio aqui também que aconteceu, ele teve uma inflamação muito forte no ouvido, Com 2 meses ele começou a e aí infeccionar ele o teve que ouvido. passar por um tratamento com muito antibiótico. Não sei como é que está hoje essa questão de De como é que uso eu de vou dizer? medicação precoce. Porque tem uma né? ligação, existe um estudo aí que tem ligações do autismo com o uso de antibiótico. O uso excessivo de antibiótico pode causar autismo. Eu não sei como é que está isso hoje, né? Mas na época Você já leu na algumas época coisas? tinha essa Esse estudo. possibilidade, né? Que é a genética, mais o fator, mas né? também Fatores tem de outras- risco, né? Também tem outras coisas que o próprio autismo parece que causa algumas inflamações também no corpo também. da Eu acho que é pessoa. mais essa Que, teoria mais né? correta. Pois é, então pode ter sido alguma coisa ou uma coisa ou outra, mas é mais pela questão do autismo ter causado alguma inflamação no ouvido, Sim. né? Então, Na verdade, assim, é importante a gente falar que o autismo, ele começou a se falar realmente, assim, a partir de 2013 aqui no Brasil, né? O autismo ele já existe há muito tempo, só que realmente começou a ter esse estudo, começou a se preocupar mais a partir de leis que foram criadas, inclusive, por pais, né? Família. Em 2012, a Lei Berenice veio aí para começar a se olhar para o autismo, né? Até então, era muito assim, não tinha característica, não davam, assim, que hoje vem até na caderneta da criança, quais são as características para detectar precocemente. Então, vocês literalmente não tinham ideia do que estava acontecendo com o filho de vocês. Essa questão da medicação é uma coisa que a gente tem que até falar. Hoje, ainda não se sabe dizer o que causa o autismo. É Isso. multifatorial, né? Só que se sabe que é genético. Está ali no gene. E sim, às vezes, fatores de risco, uma gravidez precoce, idade tardia dos pais, alimentação, excesso, às vezes, de uma própria medicação errada, inadequada, sim, podem ajudar a se manifestar. O autismo já está lá, Já tá. entendeu? Aí, muitas vezes, vem essa ideia, desenvolveu de 0 a 1 ano corretamente, e depois aí a pessoa fala assim, parece que começou a não desenvolver mais, tem uma regressão, né? E acontece muito, porque isso daí tem a ver com a polda neural, né? Que faz aquela limpeza, e se não for estimulada adequadamente, acaba que a criança começa a ter regressão de fato, né? Isso é importante a gente falar. E eu queria entender como é que foi para vocês essa busca, porque vocês não conheciam, quem orientou, por onde que vai, por onde que começa, né? Porque ainda hoje, apesar de ter muitas informações, os pais ainda ficam perdidos quando eles percebem que o filho tem alguma dificuldade.
Qual foi o primeiro caminho à luz que apareceu para vocês? Essa questão de o primeiro momento que a gente encontrou alguma coisa, talvez a gente não vá lembrar exatamente, mas só me lembro o seguinte, que a gente tinha viagem 2 vezes por mês para Santarém, que eram viagens bem cansativas. Não tinha médico, até hoje então, não tem ainda. Só para eu entender, no momento que a professora falou com vocês, ela falou assim, olha, eu não tenho suporte para ele na escola, Isso. que aí realmente a lei de inclusão, Sim, acho que veio nesse não período, existia. não foi isso, né? Não. 2008. 2008, e o Essa ano que, obrigatoriedade. da questão da Ah. inclusão, e aí a gente tá falando de 2007. Sim. E aí Antes, vocês porque foram... ele teve o diagnóstico em 2007, mas antes ele já estava na escola. Já estava na escola, ele começou com 1 ano e 2006. pouco na escola. 2006. E aí vocês, a referência de vocês, a gente tá em Itaituba, a referência de vocês foi Santarém, Foi que é uma Santarém. cidade que a gente tem mais Isso. próxima aqui. Isso. Foi uma E aí? neuropediatra que ia atender lá e a gente conseguiu uma vaga e levamos ele. Aí ela deu o diagnóstico, foi rápido, ela Foi olhou, rápido, né? observou e deu o diagnóstico. Passou a primeira medicação na época, que era o risperidona, que era o líquido, né? Hoje ele toma comprimido. Uhum. E a gente retornou pra cá, ainda passamos uns 2 anos aqui, mas nós ficamos nessa ida e volta, Santarém, Itaituba, E só Itaituba, pra deixar Santarém. O pessoal Ficou, sente, são 7 horas normalmente de carro, de 5 a 7 horas de carro próprio. e era de barco Nessa na época época. era barco. Era De barco. barco era o quê? 12 horas de viagem? Na verdade, a gente viajava de barco para lá. De barco. Eram 12 E horas assim, de viagem, só pra galera entender como é que é o sim. nosso contexto. Então, olha só, a gente pegava o barco aqui, tínhamos que ir de camarote por conta do comportamento dele, né? Sim, Que que qualquer, é hora mais ele, caro, né? qualquer hora ele poderia até pular do barco. Já acontecido, já dele ir pra outra Então, rede, outra pessoa, né? Porque a gente tava em rede, Então no teve barco, né? teve uma vez que eu me lembro que a gente foi, não sei se nós fomos de rede ou se nós saímos do camarote, não lembro se a gente foi de rede ou Era saímos de do camarote. rede na época. Só sei que teve uma viagem dessa que nós acordamos de madrugada e ele estava na rede de outra pessoa. Foi na rede, por isso que a gente começou a ir de Aí camarote. daí, E ficamos com Teve medo. outra vez que eu já vi ele tava pegado lá na coisa como é do que a gente barco. fala? Aquela Naquela parte do barco. divisória lá. do barco que vai pra, né? Ele já tava ali pegado ali. Tava olhando lá pra água, né? Pra Então, começou a imensidão da ficar muito água. perigoso A essas gente não viagens, sabe né? o que tava Que passando na cabeça desafio, dele, né? hein, gente? Sim. E aí nas horas que não era noite, assim, porque ficar preso o tempo todo num camarote Sim. não dá. Então a gente tinha que estar com ele de vez em quando, andando com E ele. ele com tinha aquele muita cuidado. necessidade, né? Sim, Sim, com aquele hoje. cuidado, né? Criatividade. Até hoje anda Então bastante. tinha vezes que ele corria e voltava, né? E era um desafio porque o calor da noite, que você ia dormir naquele ventilador, né? E aí a gente praticamente não dormia, né? Não dormia. E aí no outro dia atendimento com o médico, aí terminava o atendimento, voltava, tá? Então a gente tinha essa viagem, se não 2 vezes, mas pelo menos todo mês a gente iria lá. Todo mês a Cansativo. gente iria. Aí Isso chegou só para consultas com o Só pra médico. consulta, consultas, sem terapia, acompanhamento, sem Ele já terapia fazia nenhuma. alguma estimulação Não. com fono? Ainda não tinha né? nada, não tinha fazia nada. Era só essa questão de controle de Medicação. medicação. E outra coisa era a questão do sono. Eu não dormia. A gente dormia de 10 horas até umas 2. Ele não dormia tem direito. distúrbio Ele de tinha um sono, ele tinha Até um sono hoje ele irregular. melhorou um pouco, mas Tinha um sono totalmente irregular. Então essa questão de perda de sono que a gente tinha foi durante uns 3 anos aí aproximadamente. 2008, começou em 2008 até 2011 que a gente foi para Santarém, tivemos que mudar para Santarém em 2009. Vocês acabaram por mudar para a Acabamos cidade mudando porque a pra viagem lá era por conta cansativa. da situação que realmente Isso. ficou muito cansativa. Sempre os dois e o Vitor Sempre nas os dois, viagens. sempre os Sempre dois. o pai e a mãe e a E irmã. a Tinha A irmã, família tinha que ir também, toda, porque ah, não tinha com quem deixar e era muito tinha. pequena também. A e Valesca aí era uma criança. ela ia junto conosco. Mas é importante, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a maioria das vezes é a mãe, entendeu? Uhum. Dificilmente, é tão importante hoje ter a fala do pai, porque dificilmente a gente tem a rede de apoio para a mãe. Muitas vezes a mãe tem o pai, e quando não tem a separação, né, devido à questão que ainda tinha muita fala que a culpa é da mãe, da criança ter Sim. nascido com alguma dificuldade, Sim. o pai geralmente é ausente nesses momentos, ele não participa, né? Então por isso que eu o Zé quis saber. Não, ele sempre se esteve ele junto. tava Em presente. todas as nossas mudanças, o Zé tava Isso é. junto. Na verdade, muito sempre estive importante. presente, sempre abracei a situação do meu filho, né? Sempre, eu nunca tive assim uma ideia ou um pensamento de repente, não, isso não é para mim, vou largar de mão, vou seguir minha vida, não. Eu nunca tive esse pensamento, sempre de abraçar e cuidar daquilo que realmente foi Muito confiado bom. a mim. E eu fiquei, vocês falando da medicação.
E aí me surgiu também, porque é uma dúvida que o pessoal tem muito, se o autismo tem ou não tem medicação. E aí, como você trouxe, você falou de outros diagnósticos que ele tem. Você falou da questão da epilepsia, do TDAH. Como é que entrou a medicação aí para vocês? O que vocês pensam sobre? Não tem medicação, né? Tem para controlar os comportamentos, né? A risperidona é para isso, para ajudar nos comportamentos. Ele era muito agitado, né? Né? Então ele precisa para conter um pouco, Isso, exatamente. E toma remédio para convulsão, né? Que ele tem epilepsia. E aí, e para dormir, ele toma melatonina. E hoje ele faz uso, acho que mais de quanto tempo do cannabis? No terceiro ano já usando cannabis. O cannabis pra... CBD. Isso, o CBD ele toma. Porque tem o THC e o CBD, ele toma o CBD. E o que é a medicação? O que vocês pensam sobre? Que tem um grupo que fala assim, olha, é a favor de medicação, tem outros que é contra. Como é que é a medicação para vocês, na realidade de vocês? Bem, a medicação, ela ajudou, sim, com certeza, né? Porque essa questão do comportamento, se há estudos comprovando que o risperidona melhora o comportamento do autista, e realmente isso é aplicado e tem realmente essa comprovação, porque a gente vivenciou isso. Quando ele ficou sem por algum período, a gente percebeu que realmente houve uma piora. Por exemplo, hoje em dia, se ele ficar sem melatonina, ele vai dormir, mas ele não vai ter a mesma qualidade de sono, tá? Apesar de que não é considerado uma medicação, é um suplemento natural. No Brasil é suplemento. Mas aí se ele ficar sem o melatonina, a gente percebe uma diferença. A qualidade de sono dele perde qualidade de sono, ele não tem o mesmo sono. Com a inclusão de mais o cannabis, então melhorou mais ainda, tanto o comportamento dele quanto a questão do sono. Hoje ele dorme de dia, tira um cochilo de dia. Aí eu tenho até que acordar ele para não dormir muito. Se eu deixar ele dormir, ele dorme bem de dia. Aí, por eu não saber se ele vai dormir bem à noite, então não deixo ele dormir muito de dia. À noite ele dorme bem, ele está dormindo... se ele vai dormir 10 horas, ele dorme até 6 da manhã. Raramente ele acorda de madrugada agora. Então ele está dormindo bem, sim. Uma vez ou outra que realmente ele acorda de madrugada, uma vez ou outra. Mas hoje ele está mais estabilizado. A questão das crises comportamentais, a agitação que ele tinha com muito mais frequência, agressividade, diminuiu também. Quando ele antigamente ele ficava muito tempo agitado. Agora o tempo que ele fica agitado é bem menos e ele está mais interativo. Ele ficou mais interativo com a gente, com todo mundo, né? O Zé fala não, ele já obedece, antes era mais complicado. Vocês notam que depois que ele foi... Eu atendi algumas crianças que hoje são adolescentes, aí estão entrando para essa fase do jovem adulto, e a gente percebe uma regulação pelo próprio desenvolvimento. Vocês notaram isso também? Que depois que ele foi crescendo, essa mudança, como é que foi o impacto dele criança e ele crescendo? O que vocês veem de diferença comportamental dele? Ele ainda continua bem agitado. Eu acredito que é a falta de rotina, de terapias. Que ele tem hoje a medicação, mas não tem a terapia. Então, a gente sabe que é muito importante a terapia, né? Aí, chega nessa fase adulta, a gente fica até de mãos atadas. Hoje o Vitor estuda? Ele não está na escola, né? Disseram que já não poderiam mais ficar com ele, que ele já ia fazer 19 anos, então ele só vai para pai 2 vezes na semana. Então o resto desse tempo ele fica em casa. Ocioso. Ele fica muito, ele já tem compulsividade, então ele fica querendo comer o tempo todo. Então eu vejo que essa agitação dele mesmo é por falta de rotina. Tem a ver também com a rotina, né? Tem a ver. Tem a ver. Entendi. Eu quero até reforçar um pouco da questão aí Você perguntou aí sobre essa questão conforme ele foi crescendo, se a gente percebeu se ele melhorou o comportamento. Eu vejo que não dá pra gente avaliar porque realmente a gente ouviu muito falar isso, olha, mamãe, quando ele ficar maior ele vai melhorar, a tendência é melhorar o comportamento, né? Mas aí como teve essa intervenção também do cannabis, a gente teve várias adaptações de remédios, né? Então, eu creio que foi um conjunto. Porque até nós mesmo normais temos essa tendência. Você é uma criança, você realmente é muito mais agitado, né? Então, à medida que você vai crescendo, você vai se conscientizando do mundo que você vive, então, claro que você vai entendendo melhor e você vai acabando se adaptando melhor e observando as coisas e você acaba se acalmando, né? Porque a criança, ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem a consciência como nós. Tudo que você ensina para uma criança até os 7 anos, ela vai assimilar e não tem vergonha de ir para lugar nenhum, conversa muito. Mas quando ela passa dos 7, 8 anos, que começa aquela fase das perguntas, né? O porquê, por que isso, por que daquilo. Aí ela já vai percebendo as coisas e começa a
a não ser mais tão espontâneo como era quando criança. Então, eu acredito que, de certa forma, isso também se aplica às crianças. Conjunto de coisas, eu acho né? que também isso também acho que deve se aplicar para os autistas. Claro que a gente não vê com tanta clareza, mas eu creio também Com certeza. que isso também se aplica, assim, a eles, sim. Pessoal, e como é que foi, eu não sei se até hoje existe esse processo, como foi a questão da aceitação? Porque vocês estavam numa época que não era falado, como a gente fala hoje, a gente inclusive está no mês de abril, né, da conscientização do autismo. Vocês, foi muito difícil, né, quando veio esse diagnóstico, o autismo, eu acho que vocês devem ter procurado estudar, entender o que era esse autismo, né? Como foi essa fase aí? Não foi fácil, né? Porque assim, você também tem que deixar tua vida de lado. Quando tu tem um diagnóstico do teu filho, tu tem que tentar entender o que é e tu vai buscar também ajuda. E onde você mora não tem, você já tem que pensar para onde que eu vou atrás dessa ajuda, né? E você acaba ficando sem rumo. Então nós tivemos que mudar para Santarém, passamos 2 anos e meio lá. Lá ele ia para PAI, né? Ele tinha uma terapeuta ocupacional que acompanhava ele e ficamos numa fila de espera por uma fono, que ela era muito conceituada na cidade, ela trabalhava com autista também. E depois de Santarém fomos para Belém, moramos 3 anos e meio lá em Belém. Só que nesse tempo a gente ainda levou o Vitor em São Paulo também. Ele tinha 4 anos, a gente foi em São Paulo com ele. Aí o Zé também pode compartilhar um pouco dessa viagem, que foi muito importante pra gente, essa ida para São Paulo, quando ele tinha 4 anos. Vocês ouviam falar de autismo, vocês falam onde que tem, eu vou lá atrás. A gente ouvia alguma coisa, por isso que eu te falei no começo, que às vezes a gente não lembra direito como foi pra chegar lá. Sim, porque eu acho que foi tanto processo, tipo assim, Muita coisa. alguém falou alguma coisa. É uma reviravolta, né? É uma reviravolta de vida. Alguém fez com que a gente chegasse a essa doutora que é de Belém, que vinha em Santarém consultar as pessoas com problemas mentais, e aí a gente acabou indo lá. O comportamental, e aí depois a gente descobriu que tinha uma casa de atendimento em Belém e a gente acabou indo para lá. Né? E vocês iam. E a gente... É um desespero, né? É um desespero que a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, porque não é só o nosso filho que precisa de ajuda, a família toda precisa de ajuda. Mudou toda a rotina. Muda, para aprender a entender como agir com o José, porque a gente até então não sabia. A gente ainda está aprendendo até hoje, né? Que cada fase, hoje ele já é um homem, então tem que saber lidar com ele, não tem mais como medir forças, né? E aí a gente foi, através de uma pregação em Santarém de um rapaz, aí ele contou a história que ele tinha um filho autista e tinha essa senhora que ia dos Estados Unidos ajudar ele lá em São Paulo. Por que foi tão importante essa ida a São Paulo? Olha, essa ida a São Paulo, primeiro, falando um pouco do pregador que esteve em Santarém. O Juninho. Ela foi participar do evento, o trabalhão dela foi participar do evento, era de dia, né, o evento, e aí a gente sempre revezou. Aí ela foi lá e deu um testemunho falando do filho dele autista, e aí a Valéria, no final do encontro, ela procurou ele para conversar, e aí ela conversando, ele disse assim, olha, meu filho era pior do que o filho de vocês. Ele falou assim mesmo, meu filho era pior do que o filho de vocês. Na época ele estava com 12 anos, o filho dele? Nem lembro mais por aí. Acho que nesse tempo ele já estava com 12 anos, o filho dele, né? E aí ele se prontificou inteiramente, olha, a minha casa, a nossa comunidade lá tá portas abertas, na hora que vocês quiserem ir para lá, vocês podem ir, vocês não vão pagar aluguel, não vão pagar nada, vão ter alimentação, vão ter... Cara, que acolhimento. Vocês vão ser acolhidos lá de todo o coração. E aí nós fizemos um sacrifício e fomos para lá, né? Eu acho que ele pensava, acho que ela não vai não, mas eu fui. Nós fomos. Ouvi autismo? Lá foi. Então essa profissional, ela é dos Estados Unidos, ela é francesa. Creio que até hoje ela ainda Deus trabalha. Abençoe, né? Ela continua. Já deve estar fazendo a diferença. O nome dela ele. era Maria, e até hoje ela faz diferença na minha vida, com certeza. Não tenho dúvida disso, Marcou, né? Hein? Marcou. Porque assim, você recebe vamos fazer um comparativo. Eu recebo um celular desse, eu não sei como é que funciona, eu não tenho manual, tá? Eu preciso de alguém para me auxiliar, ou então eu vou ficar ali tentando ali, aí você acaba às vezes nem aprendendo. Tentativa e erro. Você acaba não aprendendo. Então precisa ter um apoio de alguém, precisa ter alguém para te ensinar como é que é. E não tendo aqui, você tem que procurar onde é que tenha. Porque assim, o José Vitor Garcia veio na nossa vida e uma coisa que a gente não podia simplesmente descartar como um aparelho celular ou um aparelho qualquer. Você tem que realmente fazer por onde a gente pudesse entender ele e interagir com ele de maneira mais adequada. Então nesses 10 dias que a gente esteve lá, inclusive quando ele voltou de lá, todo mundo percebeu a diferença. Todo mundo percebeu a diferença
em apenas 10 dias. Agora, tu 10? imagina se ele tivesse tido esse acompanhamento Lá nos Estados Né? Unidos, né? Que é outro mundo, com mais né? tempo, né? Assim como o Juninho falou, meu filho era pior do que o filho de vocês. Então, quando a gente viu a maneira que ela trabalhava, a gente entendeu realmente que realmente podia ser pior do que o nosso menino, assim. E com 12 anos ele já estava praticamente uma pessoa autônoma, vamos dizer assim, independente. Independente. Ele já tinha um aprendizado pedagógico bem adequado, ele já estava aprendendo muita coisa. Ele falava, né? Falava. Profissionais ir Já- na casa já deles é. atender também, Eu aprendi. então isso E tinha ajudou uma muito, casa né? lá, eu não lembro o nome da casa agora, mas tinha uma casa já de atendimento lá de Isso, apoio. tal. Isso era em São Paulo, Em né? São Paulo, em São José dos São José dos Campos. Campos. Uhum. Aí, para resumir aí essa questão desse período de atendimento, todos os dias ela ia lá e fazia uma prática com ele. Aí teve um dia que era o momento exatamente da gente fazer essa interação com ele de maneira mais que ele pudesse se comunicar com a gente. Porque não só é eu me comunicar com ele, mas ele também entender a comunicação. Porque o mundo do autista é um mundo assim que é um mundo dele só, tá? Que ele... Inclusive, eu lembrei de uma comparação que eu não lembro quem fez pra mim, mas é assim. Você é aqui do Pará, nós somos aqui do Pará, eu não sei falar inglês, não sei... Enfim, aí você pega e coloca lá na cidade de Toronto, Estados Unidos. Você não fala inglês, você não tem ninguém pra Te ajudar. te ajudar com nada. Como é que você vai Foi se ela, comunicar? foi a Marie que falou isso. Como é que você vai se comunicar lá com esse povo? Né? Então, você vai falar, as pessoas não te entendem. Você vai, de alguma maneira, chega num lugar, pede alguma coisa, ninguém vai te entender. Você entra em parafuso, você fica maluco. Né? Então, ela fez esse comparativo. O autista é mais ou menos assim, ele não entende vocês, ele não Consegue tem se não tem- expressar. não consegue Por isso expressar. que ele entra em exatamente. crise também. Né? Então é por isso mais que ele entra em crise. Aí por isso até que ela falou a questão do medicamento. Olha, filho de vocês não precisa de medicamento, porque a terapia substituiria sim o medicamento. Mas como aqui no Brasil não existe especialização nesse sentido, ainda não existe até hoje. Tem algumas... Para o sul, acho que em São Paulo existe sim. Eu estou falando aqui na nossa região realmente que não existe, Sim. mas a São Paulo e para o sul sim existe com certeza atendimentos adequados, né? Aí voltando aí, teve um dia que ela falou para nós assim, olha, de manhã eu venho aqui, vocês deixam ele sem, ele gostava de iogurte. Ele era Vocês bem deixam- seletivo na época. Ele era Tem seletivo. Ele atividade era. alimentar. Era, mas Então, agora não é vocês mais deixam- não. Vocês deixam Era. ele com fome e não dê nada para ele, tá? Tá bom. Aí nós, acho que umas 8 horas mais ou menos lá, e ele com fome. Aí ela mandou a gente segurar o copo de iogurte, né? E aí quando ele viu, ele já veio para pegar. Aí ela pegou na mão dele, deu um objeto que eu não lembro mais o que foi, deu um objeto para ele entregar para mim e recebeu. Era uma fichinha que ela Acho que tinha. era uma fichinha, né? Pra fazer a troca. É o fazer a PEX, troca. né? Era o PEX, isso era o Era o PEX. PEX, ela deu Aí ele pra pegou gente. a fichinha e deu para nós e recebeu o. Ele entendeu. Aí ele conectou. Ele conectou essa Essa informação, troca. interação ele aí, né? entendeu, e fez sentido pra ele. fez sentido para ele essa questão da troca, fez sentido. Aí quando eu percebi que fez sentido para ele, cara, que merda. Mas que legal. Eu É sinal que ele consigo aprende. comunicar com meu É filho. sinal que ele Bacana isso, aprende. bacana isso, eu achei realmente fantástico na hora. Parece que finalmente aconteceu uma Aí comunicação aconteceu com essa ele, né? comunicação, ele conseguiu se comunicar conosco, né? Porque até então a gente tinha algumas coisinhas que ele tinha aprendido, eu já tinha ensinado ele a desligar uma lâmpada, coisa besta, assim, coisa que foi um momento assim de... Como ele insistia muito pra mim, né, à noite, pra ir lá na tomada, Ele te guiava. ele ainda até Até tem hoje esse ele ainda hábito. chama a gente, Ele tem esse puxa. comportamento Por mais que ele de pegar o saiba, braço da ele gente e chama. puxar. Pra comer, pra tudo. Tudo ele puxa a gente. Aí ele me puxava pra ir no interruptor da lâmpada ligar ou desligar. Aí uma vez eu peguei a mão dele e coloquei lá na lâmpada. Ele viu como é que Que funciona. ele poderia fazer Ele via que aquilo. ele poderia fazer. Aí ele já não passou mais a me chamar. Né? Isso foi antes desse contato com a Marie em São José dos Campos. Eu entendi que alguma coisa ele poderia entender, né? E aí, até me perdi um pouco aqui, né? Voltando ao PEX, que Voltando você ao tá... PEX. Da troca. Isso da troca, vamos voltando ao PEX. Eu sei que depois desse momento que aconteceu essa troca, esse entendimento que ele teve, tá? Aí, toda vez que ele queria uma coisa, ele pegava alguma coisa lá. Não Não importava o que era pra uma dar. sandália, pegava o que ele via Entendeu por que lá. tinha que trocar.
Qualquer coisa pra fazer a troca. Ele entendeu que ele tinha que trocar. Não importava o que Não era era. só aquilo que ele tinha que Aquela pegar. fichinha, não era qualquer coisa. Aí eu, poxa, bagunçou um pouco. Mas é isso que exige o treino. Aí eu entendi, poxa, bagunçou um pouco aí a mente do menino. Porque ele pegou uma figura e me deu, agora ele pegou uma sandália e me deu. Mas ficou Ele assim. entendia que ele tinha que trocar, então aí precisava de estimulação para ir adequando o quê, né? Porque nós éramos pais, não era o profissional que aplicava o PEX, Isso, né? Então, aí nesse mesmo dia houve também a questão da Contenção. Teve que aprender a fazer a contenção. Contenção é um processo mais delicado. Como é que foi? Eu vi a mãe fazer um movimento assim, como é que foi? Eu não fiquei na sala não, Você não ficou? Tem uma coisa muito interessante aí que eu gostaria de reforçar, que é o seguinte, porque assim, tem pessoas que realmente não conseguem lidar com a situação. Porque é doloroso, muitas vezes é doloroso sim. O Juninho, que foi onde a gente ficou lá em São José dos Campos, ele não aguentava ficar perto do filho dele. Na hora da contenção. Na hora das terapias, ele não ficava, ele saía. Quem ficava era a esposa dele. Era. No nosso caso, é eu, ela não aguenta ficar. Teve um dia que nós precisamos tirar sangue dele para fazer exames para podermos adquirir o cannabis. Tivemos que levar um enfermeiro lá em casa. Chamar os bombeiros para mobilizar. Até hoje é assim. Ele não gosta que trisque nele. Porque ele não tem essa noção de eu vou colaborar para dar o braço, ele não entende. Tem que ser tudo fica assim. quietinho aí. Ele só entende que ele vai sentir dor. Não tem isso, não tem isso. Ele nem sabe chorar. Eu acho que nem é por causa da dor. Eu entendo que ele não tem a noção de realmente invasão, como né? Tanta gente é esse. E a maioria deles não gosta muito do toque. Não, também eu não gosto. Ele não gosta. Então tivemos que fazer esse procedimento. A enfermeira foi o bombeiro. Aí eu falei com eles como era que era. Eles foram parceiros? Falei com eles como era para fazer. Eles quiseram assim conversar, fazer do jeito que eu falei, olha, não vai funcionar, vai por mim porque funciona dessa maneira. Tá? Não tem esse entendimento, Se você for José. tentar isso aí, você não vai conseguir nada. Tá? Vamos fazer dessa maneira que é o que funciona. Vamos imobilizar ele na cama. Eles colocaram a maca do ladinho, ele estava ainda meio sonolento, né? Nós colocamos a maca do lado dele assim e viramos ele e eu tenho que ser rápido. Mobilizar rápido, porque se ele de repente despertar, ele vai sair, não vai querer. Eles têm muita força, né? Tá? Tem que ser rápido. Aí rapidamente eles um rapaz de 19 anos, imobilizaram as pernas, imobilizaram tinha aqui, né? 16 anos já. Já começou a chorar. Eu choro, mas eu entendo que é pro bem dele. Que a mãe é sensível. Eu lá, Vini, porque alguém tem que estar em pé ali, né? Da contenção com a Marie foi ele. Aí depois que depois que ele se viu que ele não tinha mais que ele não tinha mais pra ele se aquietou, ele não tinha mais pra onde ir. Ele relaxou. Aceitou. Mas o braço seguro. Eu segurei uma parte do braço, outro segurou aqui. E a enfermeira foi e fez. Foi rápida também. Seguramos ele assim, preso no corpo, para não ter movimentação, para poder fazer o exame. Né? De outra maneira, seria muito difícil conseguir. Teve uma vez que eu levei ele para vacinar. Da Covid. Foi. Também. Levei ele para vacinar. Aí nós tivemos que colocar ele numa cadeira lá na ambulância, tem uma cadeira que tem um cinto, né? Aí, de que maneira eu consegui? Eu fui no meu carro, cheguei lá, para ele entrar na ambulância, eu tive que usar o celular, que ele gosta muito de celular, aí eu tive que usar o celular para levar ele pra ambulância. Ele gosta de celular, né? Aí ele foi, sentou, aí ficou ali, né? De celular aí o rapaz, eu falei, prenda ele na cadeira. Aí prendeu na cadeira. Aí ele com o celular, ele já tomou a vacina lá. Não conta não. Não, já era injeção. Uma dose. Uma dose. Ele tomou uma dose. É rapidinho, né? Ele ficou quieto ali, aí entretido no celular. Acho que ele nem sentiu a agulha, não. Tava entretido ali. Aí volta a falar da Marie lá, da contenção. E assim, mas eu acho interessantíssimo, mas faz muito sentido vocês relatarem a experiência, porque assim, coisas simples como fazer um exame de sangue do meu filho, olha a logística que vocês têm que terem para fazer um exame de sangue, porque a gente tá falando de alguém nível 3 de suporte. Isso. Então assim, a gente sempre comenta que hoje tem muitas informações sobre autismo, mas autismo nível de suporte 1, nível de suporte 2, mas o nível 3, a gente ainda tem poucas informações, por isso que eu acho que é tão importante quando você relatou que lá no culto, no momento da igreja lá, alguém falou, olha, meu filho é assim também, foi que abriu uma janela de informação para vocês. Esse momento aqui que a gente está fazendo é mais uma janela para quem está em casa, entendendo, olha, é difícil mesmo, olha e às vezes as pessoas podem pensar que a contenção é algo ruim, mas não é, em muitos casos é importante fazer a contenção. Só que é importante a gente falar de contenção, que muita gente não sabe, mas contenção ela só deve ser feita se
você conhecer e treinar. Isso. A contenção, muitas vezes, ela acaba... se você fizer da forma errada, você machuca a pessoa, traumatiza, a criança, ou você se machuca. Isso, traumatiza. Por isso que ela falou muito assim, lembra que a Marie ela ensinou porque ela precisava ensinar, porque ela sabia que em algum momento ia acontecer e não é de qualquer jeito. E ele já era, naquela época, ele já era autolesivo, de morder, de tirar o pedaço, de arranhar. Por todas essas fases a gente passou de pegar mordida até 8, 9 anos, ele mordia muito, arranhava bastante. Então nessa época, nesse evento da contenção, eu tive que ter cuidado para ele não me morder. Isso, então, ele mordia para tirar o pedaço. Ela marcou um tempo no relógio lá e me disse que maneira que eu tinha que ficar. E que ela te orientou todo o processo. De maneira que eu tinha que segurar ele, né? A forma. Tem técnica, tem cursos hoje pra isso. Aí eu segurei ele, ela marcou no relógio lá. Quando terminou, a gente estava tudo suado. Eu suado, pingando ele, também suado. Aí lá veio. O que ela falou uma coisa pra gente é o seguinte, olha, ele vai ter que entender que é vocês que mandam nele. Porque ele vai crescer. Porque depois que ele crescer, se ele crescer fora do... sem essa informação, sem esses limites, então não vai ser uma bagunça terrível, né? Então essa contenção seria para ele entender realmente que quem manda é nós. E assim, na hora que você fala não, seja não. Até porque entendemos que além do autismo tem uma pessoa ali, tem uma criança, tem um jovem, hoje tem um adulto que tem vontades também, né? E muitas vezes só que a forma dele se manifestar às vezes é inadequada, é gritando, é batendo, é empurrando. Então no momento que eu faço contenção, e contenção pode ser verbal. Às vezes uma fala mais firme do pai, não, já entende que não pode. Aí, às vezes se for necessário, às vezes segurar fisicamente, isso tudo é sempre bom lembrar. Existe um treino para isso. Hoje existem cursos para isso. E são, infelizmente, cursos caros que não são tão acessíveis. Então, a técnica que ele usou foi a mais assertiva. Bombeiros, muitas vezes o SAMU também pode dar esse suporte. E ele presente, porque ele conhece. Vai por aqui, pega desse jeito, porque ele já entende como é que ele funciona. Essa é a forma mais correta, pessoal. Eu queria também ressaltar a questão do desfraude, né? Porque não foi fácil. O José Vitor, até 8 anos, ele fazia cocô, metia na boca, era muito difícil. A gente não sabia se limpava ele ou o local que ele estava. E aí, quando eu fui para Belém, lá era rápido. Aí eu fui no Betina Ferro, tem um projeto até hoje chamado Projeto Caminhar. Qual que é o Projeto Caminhar? Lá no Betina Ferro. E lá tinha as oficinas para as mães, de graça. Aí eu participei de uma dessas oficinas e lá pedia pra gente anotar no papel o horário, aonde ele fez o xixi, se foi na roupa, se foi no banheiro. E de colocar ele de vez em quando, não era toda hora, porque ele podia criar repúdio do banheiro. Aí nós fazíamos esse revezamento. Quem ficava com ele anotava. Aí depois de 2 anos, ele começou a entender. Ele começou a ir pro banheiro, a gente fazia festa quando ele ia. Olha aí, pessoal, 2 anos de treino não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes, né, os pais, eles querem um comportamento e eles querem logo, querem que aconteça, porque precisa. A gente entende. Cada caso é um caso. Exatamente. E às vezes leva até 2 anos. E olha uma ideia legal que ela fala assim, do reforço. Quando ia, para ele entender que aquilo era positivo, olha a festa. Nós fazíamos festa, dávamos alguma coisa que ele gostava para reforçar que era importante ele ir no banheiro. Hoje ele vai, ele só não sabe se limpar. Nunca conseguiu aprender a se limpar. Banhar, ele sabe se jogar água, mas ele não sabe se esfregar. Então tudo é a gente que faz. O corte de cabelo é o pai dele que faz. Escovar os dentes, que aqui não tem dentista especializado. Então ele tá, desde quando nós voltamos de Belém, ele tá sem ir no dentista. Infelizmente a gente ainda não tem, né? Espero que futuramente a gente possa trabalhar, buscar esse atendimento, né? Começar a entender que a inclusão não é só na escola, né? Isso. Que é num atendimento na UPA, é num dentista. Exatamente. Né? Então a gente tem que começar a ampliar mais esse nosso olhar, né? De cuidado. Que eles no laboratório que vai fazer o exame. Exatamente. Todo mundo tem que entender como é que funciona. Precisa que ele vá, tem que ter uma noção, tem que ter um conhecimento. Inclusão. É isso. Exatamente. Até dentro da própria família, né? Tem que ter essa inclusão, que muitas vezes as pessoas se afastam, ficam com medo, com receio. Fala como é que foi, porque eu tô vendo que vocês abraçaram a causa, assim, vocês são pais realmente, assim, fora da curva. Presentes. E como é que foi pra família de vocês? Como é que foi a família lidar com vocês e com o Vitor? Ainda é um desafio ainda, né? É como eu falei, nem todo mundo tem esse tempo, né? Muitas vezes de ir lá, de tentar conhecer o José, de ver como é a nossa rotina, né?
Então, hoje eu sempre falo, nossa rede de apoio hoje é a Valesca, né? Porque ela conviveu sempre com Que ele. é irmã, né? Que é irmã, né? Até pra gente levar ele em determinados lugares tem que ter cuidado, porque até hoje ele ainda bate nas coisas, ele pula, ele tem bastante estereotipias ainda. Então, a gente tem esse cuidado pra ele não estar quebrando as coisas e nem se machucando. Então, esse contato ainda com a família ainda não é assim muito positivo. Eu vejo assim ainda. Eu não sei se o Zé quer compartilhar um pouco. Em relação a isso, eu quero compartilhar um pouco, sim, porque quando a gente se vê numa situação delicada, um pouco complicada, a gente acaba esperando que as pessoas ajudem, né? Principalmente aqueles mais próximos da família. Poxa, o fulano podia me ajudar, o Beltrano podia me ajudar, o meu primo, meu irmão, minha mãe, enfim, né? A gente pensa nos familiares e a gente espera que eles realmente contribuam um pouco com a luta, né? E isso muitas vezes acaba não acontecendo em algumas situações, tá? Tem famílias que realmente estão juntas, né, nessa situação. A gente vê falar de algumas famílias que a família tá junto. Abraçou a causa, né? No nosso caso é um pouco diferente. Aí de vez em quando eu me coloco no lugar também das pessoas que não tem ninguém na família, ou tem, mas não faz muita... não faz esforço para estar ajudando, né? Aí às vezes eu me coloco no lugar das pessoas. Rapaz, como seria eu se eu não tivesse um filho autista? Como seria eu? Eu também me coloco no lugar dessas pessoas. Porque tá todo mundo muito voltado para si, todo mundo querendo fazer sua vida, né? Muito ocupado, muita correria. E aí eu acabei não esperando muito da minha família nesse sentido aí. Algumas reuniões eu participei lá na PAI e tinha pessoas, não sei hoje como é que tá, mas tinham pessoas que não tinha nada a ver com, não tem ninguém na família e ajudam. Estão lá nas reuniões. Aqui porque também gosta de ajudar, né? Aqui também de repente deve ter alguma situação dessa, né? E aí eu fazia questão de enfatizar esse comportamento das pessoas que não tinham ninguém na família e de repente elas estavam ali junto para ajudar. Se identificavam com a casa se identificam e vão fazer, tá? Aí a minha família não tem muito essa característica de ir lá em casa visitar, de perguntar se está precisando de ajuda, alguma coisa assim, tá? Mas assim, na hora que eu saio se eu ligar para alguém, eu vou aí hoje levar o José Vitor, eu vou lá, levo tal, sem problema nenhum, né? Ele interage assim. Tem a casa da minha irmã Neiva, que está morando num sítiozinho aí, já fica até um ambiente até melhor de levar ele lá. Tem outro meu irmão que mora na floresta também, de vez em quando eu levo ele na casa dele lá, tem uma área boa lá, tem uma grama lá que ele gosta de ficar correndo lá, fica lá, às vezes ele vai na sala também lá, ele fica por lá. Casa da minha irmã também tem outra que ele vai também, que ela trabalha com alimentação. Teve um dia que eu levei ele lá e ele ficou a tarde todinha lá, não queria sair de lá, gostou de lá, né? Ele é rueiro. E aí eu tive Você sente que ele tem necessidade de sair? Com muito. certeza. Ele mesmo pede pra sair. Tem dias que ele amanhece sim. já com a chave do carro, com a sandália no pé pra sair pra rua. Ele quer sair. Eu falo que ele é um autista que ele não gosta de ficar isolado, ele gosta de andar. Tivesse um lugar assim bem espaçoso e cercado, murado. Tem algum local que vocês conseguem levar eles? Aqui não tem. Não tem. Porque ter uma necessidade de só ser na fechado, PAI mesmo, né? que tem um espaço bom. A PAI tem um espaço bom. Fechado, né? Isso. Porque ele corre, ele bate nas coisas. Que não tenha água, que não tenha banho, não tenha... Ele não pode. Ele tem a perda auditiva. Isso. E também tem a epilepsia, né? Então, para pessoas que têm epilepsia, a água é meio perigosa, né? É perigosa, né? Então, a gente já evita. Por esses dois fatores. Tem também uma baixa acuidade da audição. Perda mesmo, total. De um lado, do esquerdo. Quando ele fez o exame, ele tinha 10% de audição do esquerdo, né? E Isso, mas na última normalmente ele ouve cirurgia... normalmente do lado direito. Mas perdeu total do esquerdo. Perdoei cirurgia, mas por ele não entender a questão de resguardo, aí não foi legal. Foi eficiente, não deu certo. Então o doutor achou melhor não operar mais, né? E ter esse cuidado. Se ele gripa, alguma coisa já inflama, infecciona. É assim, tem que ter todo o cuidado. Ele é muito alérgico também, tem problema de sinusite. Então, assim, é muitas coisas, não é só autismo, né? Muita coisa. Veio bastante coisa junto com o autismo. E o lazer da família? Vocês são um casal jovens, como é que é? É vendo? difícil. Complicado, hein? É difícil, De gente. vez em quando a Valesca fica lá em casa pra gente dar um rolê, Mas uma é vez ou difícil. outra, dificilmente. Agora tá mais difícil de sair. Porque a Valesca casou, então fica um pouco mais, né? A gente não Com quer estar vocês sobrecarregando dois, muito ela, sim, né? sim. Mas de vez em quando ela até fala, olha, vocês têm que sair mais, vocês têm que sair mais. Mas não é fácil, não. Hoje, quando vocês saem, vocês conseguem
relaxar ou desconectar? Ou fica sempre... E Olha, alerta. às vezes a gente sai para jantar ali na beira do rio e a gente acaba conversando sobre a situação. É igual as reuniões de mãe de autismo. Tem Não vamos jeito. falar sobre autismo. Isso, Acaba fala falando de autismo, É né? tipo assim, né? Parece que tá impregnado da tua vida aquilo ali, aí você Faz começa... tão parte, né, da Começa a vida desviar ali, ó, começa um assunto diferente, aí de repente surge uma situação, aí volta. Quando a gente percebe, já tá conversando sobre ela. E outra coisa que me deixou curiosa, assim, é que vocês foram mudando de cidade. Como é que ficou a questão de mercado de trabalho? Como é que ficou o Eita. trabalho parte financeiro? da Porque, família. Quem tá ouvindo pensa assim, Psicológica, tem né? só gente pegar que e essa pedir real, real. hein? Como é que foi isso aí? Não é fácil, gente. Olha, uma longa história, não sei se vai dar tempo aqui. viu? Não, É que assim, mas mais cedo a gente tava falando com essa moça que está estudando, empenhada aí para concursos. E assim, como é que é essa questão de trabalho para vocês? Como é que a organização? Bem, deixa eu contar um pouco aqui, vou ser o mais rápido possível. Ela sempre teve uma tendência de trabalhar, ter o emprego dela fora de casa, né? E em 2009 ela terminou a faculdade dela, 2009, né? Foi em 2009. Só que nesse período tava uma turbulência. Pra ter ideia, eu nem participei Nós estávamos eu nem mudando já para participei Santarém. da solenidade. formação né? da solenidade. Quem participou foi meu tio, por conta da situação que realmente estava bem complicada, Difícil, bem nós estávamos de difícil. mudança. Então a né? gente já estava mudando para Santarém, tá? E ela estava terminando de se formar. E aí ela já tinha até um convite para Trabalhar na faculdade. Na faculdade mesmo, que na eu parte administrativa estudava. da faculdade. Tinha um bom desempenho e já tinha sido convidado. Você é formada em quê, Val? Administração. Administração. Aí eu sei que Foi uma mudança. desbandamos para lá, né? E aí não deu certo, lá em Santarém, tumultuado, até você se situar, né? Você se situar. Aí eu trabalhei no ramo de autopeça, você era minha cliente lá. Sim, era cliente, mas fiquei Você era muito minha triste, cliente? eu fiquei sem Foi, não referência. Aí esse foi o nosso retorno. que a gente Então, aí falou. eu montei uma venda lá em Santarém, uma venda de autopeças, uma oficina. E pô, você chega no mercado novo, não dá para comparar com o mercado que você já tinha anteriormente, né? Eu cresci aqui em autopeças, né? Vendedor de autopeças, depois abrimos a nossa loja de autopeças. Nesse tempo a gente estava, 2008, 2009, a gente estava Tava bem. Aí com essa situação toda, chegou em Santarém, ainda teve uma ideia de eu voltar para cá. Eu já estava com 2 anos lá, já tinha nosso pontinho lá, já estava se mantendo, né? Mas aí aquela correria, essa daqui já não falava mais em emprego porque a questão era complicada. Né? A mãe situação, acaba tendo que ter uma... A situação era complicada. Teve algumas situações que realmente, como eu falei agora há pouco, tem pessoas que lidam melhor com a situação, tem pessoas que não. Isso é normal. Então teve certas situações que realmente ela não conseguiu por conta realmente dessa diferença. Porque tem pessoas que realmente têm um comportamento diferente que às vezes não consegue Você se fala adequar. que foi mais A impactante situação para foi mais impactante para ela. Tanto é que nesse período de Santarém, ela já começou a apresentar alguns problemas. De depressão. Teve problemas, entendeu? Tinha toda semana a mulher estava na Unimed. Eu achava que era algo da saúde, do corpo. Problema intestinal. De ansiedade. Já era É porque era muita busca de ajuda, tinha as crises dele. Mas eu imagino muita o impacto mudança, disso, assim, isso, romper a mudança vida. de casa, de cidade, então foi muita coisa, de perto da família, da tua casa, ir para outro lugar. O impacto maior mesmo veio em Belém. Aí, lá, continuando aqui de novo aqui a linha de raciocínio financeiro, aqui, vamos lá. A linha de raciocínio aqui, de Santarém, Santarém para Belém, né? De Santarém para Belém. Na época eu não percebi que a coisa já estava muito desajustada em relação à nossa questão psicológica. Também financeiro. Eu não percebi o quanto estava sendo difícil para ela. Eu não percebi muito. Vocês estavam focados indo. Estava ali e ela estava também e tal, mas aí eu achava que aquilo ia acabar ali, ia fazer o tratamento rápido ali, ia resolver, porque o médico descobriu o que ela tinha e fez o tratamento certo, ela melhorou e tal. E tudo bem, eu achava que estava tudo ok, né? Mas a carga psicológica dela estava muito grande nessa época, muito grande mesmo, né? E aí, eu hoje considero que a nossa mudança de Santarém para Belém não era para ter acontecido, foi um passo errado que nós demos ali. Porque nós fomos lá em Belém antes de realmente definir a nossa mudança, tá?
Passamos lá um mês, uns 15 dias. Só uns 15 Passamos dias. uns 15 dias a gente foi por conhecer lá. a Casa da Esperança. Fomos conhecer lá a casa. Que era um local próprio para autista. É, o Silênio já me Então falou. chegamos Ela lá, me o deu, pessoal nos Uma acolheram. referência. O pessoal nos fechou acolheram lá. muito bem lá, né? Aí a gente já tinha uma ideia de que eles provavelmente iam fechar. Por falta de políticas públicas. A gente já tinha essa informação. informação que existia era essa que ano? possibilidade. Eu nem lembro. 2011, eu acho que era. 2011, 2011. Já tinha essa possibilidade de fechar. Eram Mesmo tão assim- poucos locais. Mas mesmo assim, nós... Desespero, né? Nós gente? vamos assim mesmo. Né? Eu falo que demos um passo errado, mas lá também a gente conseguiu. Melhor pegar um pouquinho que nada. Melhor pegar um pouquinho, A bora gente lá. aprendeu muita coisa lá também, conhecer muita gente teve boa, né? pessoas Conhecer que- a doutora que Mira, que atenderam faleceu o esse nosso- ano, foi gente maravilhosa, assim, uma pessoa Sim. muito boa na vida da gente. Então conhecemos pessoas realmente que nos A minha ajudaram filha bastante. sempre fala, olha o lado bom das coisas, né, filha? verdade, A gente verdade. aprendeu bastante coisa. Fizemos um pouco de curso de aba na época. Olha. Mas nessa questão financeira, até Santarém, eu tinha uma tendência de voltar para cá. Uhum. Aí eu coloquei uma coisa na Aqui minha era cabeça. teu mercado. Aqui é meu lugar. É meu lugar aqui. Aí, na mudança de Santarém para Belém, eu coloquei a ideia na cabeça. Cara, eu não vou ficar nessa onda de ficar mudando para lá, para cá, para lá, para cá. Eu vou para Belém, vou ficar lá. Fui com essa ideia na cabeça. Então vamos ficar lá. E aí eu fui com essa ideia. Aí cheguei lá, eu aluguei um local lá que realmente eu ia me tornar conhecido, uma esquina lá que o cara tava querendo alugar, ele tava lá dono da oficina, mas ele queria alugar. Peça lá na oficina. Aí eu aluguei lá. Passei 2 anos lá nesse. Não passei 2 anos, não, passei quase 2 anos. Que aí eu já comecei a mexer com financiamentozinho para comprar uma casinha por lá, porque eu queria ficar lá. Eu não queria mais vir para cá, não. Pensando na perspectiva, Porque, queria alguma cara, coisa. eu tenho que me estruturar em algum lugar, porque não adianta você ficar Pra lá e pulando pra cá, pra lá e pra cá, é mais e aí complicado é mesmo. complicado. Aí consegui comprar uma casinha lá financiada, né? Consegui fazer um pontinho lá para trabalhar, sair do aluguel. Aí eu não sei se você já tinha passado pelo problema, não, né? Já não. nessa época já, porque nós estávamos lá na quadra, nós mudamos de casa, sim, eu já tinha passado. Já tinha pelo passado, né? tratamento. Mas olha, foi na quadra 10 ou... Na 10. Foi que eu tive um problema de depressão profunda. Foi, né? A gente morou em 2 lugares nesse conjunto lá na quadra 10. E aí, quando eu vi essa com depressão, aí, cara, né? Estar Foi longe parceria. da família pesou Porque, também. olha, Foi só. muita coisa. É capital, Aí é outro ficou- mundo, né? Tudo é muito aí bom. ficou- a gente tá aqui numa ficou região mais ela- pacata. Ficou ela com problema, o José Vitor para cuidar. E a Valesca também, que era bebê. Aí era 2 funcionários em casa durante o dia. Uhum, Uma para cuidar do José e outra para cuidar da casa. uhum. Essa aqui não tinha mais, ela perdeu assim a... A depressão você perde a depressão, Então ela ninguém vai No falar momento sobre isso. ela precisava de E ajuda. aí te sobrecarregou, Então, porque... sobrecarregou. Porque de dia ela ainda tinha as pessoas para Pra dar um suporte. de noite não era eu. Foi um período Né? muito Foi um período difícil. bem Mas complicado. foi a pior fase que vocês consideram. bem Foi complicado, quando né? nós decidimos Vocês eu longe decidi da voltar. família. Eu jamais assim, esperasse que geral. ela fosse passar pela situação que ela Foi, passou. Eu foi não bem esperava. difícil. Mas é interessante, esse é um ponto importante a gente reforçar, porque isso acontece muito. Sim. Muitas famílias, muitas mulheres, as mães. E assim, e olha que você tinha o suporte, você Sim. tinha o parceiro. E muitas mães que entram nesse quadro depressivo, tem que cuidar do filho. Isso é um alerta que a gente realmente tem que Porque às vezes a gente observar cuida mais muito isso. dos filhos e esquece de se cuidar. Sim. Isso. Eu E imagino. às vezes nem tem também. como se cuidar. Nem consegue, Nem tem, né? porque na capital a gente vive uma vida muito louca, tudo é muito longe. Quando você Nossa, viu, já passou a semana, já passou o final de E semana. aí a gente pensando que a realidade de vocês era aqui, os vínculos de amizade de vocês aqui, Nossa os casa vínculos era familiares, aqui, a casa trabalho era aqui. aqui. E aí vocês foram para um lugar que vocês não conheciam ninguém, vocês Sim, iam pelas sim. informações. Eu Exatamente. imagino Foi que... muito difícil. E aí tem que modificar a estrutura de trabalho, levar seu trabalho para lá. Então, eu considero que houve acho que uma confiança muito grande da minha parte em relação a construir alguma coisa para lá, né? Apesar da divergência, Você eu vou conseguir. E aí, é muito diferente você estar num ambiente que é seu para você chegar num ambiente que Sim, você é tá- muito diferente. Tem muitas Então, famílias que eu escuto que pensam em se mudar Acabamos- para ter isso. mais acesso por Pensa filho. que é fácil, mas não é. Mas é Não é muito fácil. difícil. Há uma fila de espera nesses transformar lugares tudo também. isso. há também ainda demanda desses lugares. Isso. Mas é isso, nós temos uma história bem... Nossa, bem vocês longa. têm que escrever um livro. E como é que vocês voltaram? Escrever o livro. Foi depois dessa depressão, eu conversei com o psicólogo do meu filho, falei da minha vontade de voltar, e ele falou,
falou que era para mim tomar essa decisão, Tão porque forte, né? ele falou, não adianta você estar doente para cuidar do seu filho, você precisa estar bem E eu para tava cuidar do seu filho. sobrecarregadíssimo, né? E aí, fatalmente, iria Vai acabar acabar adoecendo adoecendo. Aqui é também. nossa aí foi cidade, o apesar de não momento- ter muito por Vitor, muitas coisas, mas a gente sabe Vocês- por onde andar, como fazer, né? Com certeza. Então, assim, é isso. Foi uma decisão, não foi fácil, porque lá eu sabia que tinha mais coisa pro meu filho do que aqui. Mas eu também precisava estar Você bem. precisa estar bem. Porque eu Sim. sou a mãe do José, isso ele colocou na minha cabeça. Eu queria ser terapeuta, eu queria ser mãe, queria ser tudo. Não, você é mãe do José. Sim. Haja como mãe dele. E hoje é o que eu faço. Eu faço o que dá pra me fazer por ele. E é Sem importante me cobrar muito, isso. né? Essa tua Sem fala é me cobrar importante. muito. Isso fortalece muitas mães aí, muitos pais que às vezes acham que não pode tomar uma decisão por ele, porque sempre tem que priorizar o Isso. filho, né? Mas aí reforça que você também E às pode vezes adoecer você e tá sacrificando precisa. outro filho teu. Exatamente. Porque Por tinha causa outra disso, filha, porque a Valesca, ela nunca foi de reclamar, mas com certeza ela sentia esse monte de Sim, mudanças de sim. casa, de cidade, de escolas, né? Inclusive, eu queria até reforçar isso aí, que teve um momento que nós fomos atendidos, não sei se foi por um psicólogo lá Foi na- em Santarém, na PAI. E foi enfatizado muito bem para nós isso aí. Vocês têm que ter muito cuidado com a filha de vocês. É, com Tem, certeza. tem que ter muito cuidado. Tem que ter um dia para ela. Vocês têm que ter um dia para Porque a às filha de vezes vocês. nem vai Sim, negligenciar. olha, né, para a você ter uma irmã. ideia, teve um dia que ela falou assim, eu queria ser autista. Pra Porque a vocês atenção- darem atenção pra mim. A atenção era voltada só pro José Vitor. Não é que a gente queria, mas eles a demanda, exigiam, né? Então, teve um momento que ela falou isso. Porque eles eram muito Tá? próximos à idade de um de outro, então era uma bebê. Mas quer dizer, então, Valéria, que vocês voltaram. E desde então, desde que o Vitor pequenininho, você se afastou do mercado de trabalho. Eu ainda consegui trabalhar quando eu retornei um tempo aqui para Itacipaz, uma empresa, né, que fechou, né, tá querendo abrir novamente. Eu trabalhei, mas foi pouco período, porque até para você conseguir uma pessoa para cuidar dele é difícil. Sim. Porque da casa, às vezes, você já tem uma dificuldade, mas ainda encontra. Mas para cuidar de uma pessoa autista. Lá em Belém era mais fácil de você achar do que a capital, né? Do que aqui. Pessoa especializada mesmo que eu falo, que saiba lidar, né? Tem que gostar para E poder é isso, outra aprender. coisa importante pra gente pensar nessa questão assim. Porque O você, quando você mercado de pensa, trabalho que tá aí, né? é uma Isso. oportunidade Aí, né? de trabalho que é pouco Isso, explorada. Porque assim, pouco pro explorada. nível 1 e pro nível 2, você ainda Muitas tem. pessoas. Agora, o nível 3, ele realmente demanda treinamento, demanda uma orientação. Tem que gostar, tem que conhecer. Me surgiu até uma ideia aqui. Sim. Será que a minha experiência como um pai de um nível 3, será que contaria para Conta. que, vai dizer assim, vamos experimentar o que ele experienciou em outras realidades? Sim. Nível Olha, 3. eu penso que isso aí pode ser uma oportunidade de mercado. Pessoas que possam, vamos dizer assim, possam se interessar, que possam se identificar. E você pode orientar. Porque eu também tenho a seguinte ideia. Não adianta se pegar uma pessoa que não quer. ganhar dinheiro. Só pensa, e não tem o interesse, né, Quer ganhar pelo dinheiro, eu caso. vou Tô fazer isso por precisando do dinheiro. trabalho aí, eu quero, porque eu Né? preciso fazer esse Porque essa dinheiro. questão de a pessoa trabalhar por dinheiro vai em alguns casos. Não tem outra coisa, vou fazer isso aqui. Ela começa naquilo, ela começa uma transição ali, né? Começa trabalhando naquele serviço às vezes chato, não gosta de fazer, mas está ali, trabalho normal, né? E ela vai posteriormente trabalhar numa transição. Não, vou trabalhar no que eu gosto. Aí ela começa a se preparar e aí, diferentemente do caso de trabalhar com pessoas especiais, essa situação não se aplica porque Tem que ter uma identificação. tem que ter identificação, porque a pessoa chega perto de uma pessoa dessa e fica com medo, Aí já não vai rolar. já não vai rolar. Já não vai Isso vale pra tudo, viu? Não é só pra quem vai cuidar em casa, isso é pro profissional que trabalha com ele na clínica, isso é pra Isso. professor na É pra escola. todas as pessoas isso é que pra vão ter todo mundo contato, que vai ter Isso. contato, porque Pra se tudo. realmente Lugares. não quiser, né, e não se identificar, porque ninguém é obrigado. Tem gente que não vai se O identificar. pai e a mãe tem que aguentar, né? Mas as Não tem outras escolha. pessoas Eu não. vou achando bom, Vocês não não. tiveram muita opção. Não. Mas, tipo assim, mas acredite, ainda tem situações que existe negligência, né? Abandona e realmente sim. se sai. Eu acho que acontece, infelizmente, mas eu acho que, isso não que é- a proposta que o José trouxe, eu acho que é muito importantíssimo. válido. A Tem- experiência, Depende, as né? técnicas Diferenciar. que você aprendeu, as técnicas que você no dia a dia com teu filho executa. realmente já é doutor. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, fica aí uma coisa pra gente pensar em questão de projeto de mercado. Então. Capacitar pessoas. Verdade. pra Prática, Então, como prática. Você não como aprende vocês- livro, não como vocês invide. são- Pode sentar e estão mais
conversar clínica, né? isso. Então, Diferente, suporte. Pode sentar, Tudo com a pode sentar com certeza. De vez em quando eu brinco lá. Esse mas autocontrole aí, hein? De vez em quando eu Eu brinco tô lá, mas de entendendo uma que esse forma... homem é terapeuta por natureza. Olha a tranquilidade dele. Eu tô imaginando agora ele lá na convenção com o Vitor. O mundo caindo e eu estou em paz. Não, e nas crises convulsivas do Vitor, ele é que... A crise convulsiva. Quando ele tem as crises, ele fica mais... Eu ajudo, só que eu mais atrapalho no momento. Eu fico relato- muito nervosa. Eu relato da crise convulsiva, assim, já atendi pacientes, até em terapias de grupo, paciente convulsionando, e realmente é impactante. Minha mãe forte, tem né? epilepsia. Ele tem que ter Tem força as para crises, segurar A eles imagem também da situação é muito forte, né? E ainda também tem alguns preconceitos, as pessoas Sim. falarem isso não é coisa de Deus e Né? tudo. Sim, tem Então, tudo assim, isso. a convulsão também, ela é toda carregada. Isso daí dá até um e outro podcast, a né? gente É. pode falar, imagino. Com certeza. E isso é interessantíssimo Pessoal, mesmo. assim, o assunto é muito rico, né? Muito A amplo. história de vocês é maravilhosa. Eu já falei, já dei a dica, hein? Bora escrever um livro, porque, sério, quando tu fala assim de querer treinar e orientar, isso é muito importante. Só de você escrever e estar relatando hoje, eu acredito que tu vai ajudar. Vocês dois já vão dar uma luz aí para muitas famílias, né? Para muita gente que lida e com autismo, que realmente é o difícil, Mais difícil de lidar. desafiador de lidar. Né? E eu Uhum. queria, assim, que vocês deixassem uma mensagem, né, para essa família que tem o autista, né, que hoje ainda está nessa preocupação, como é que vai ser o futuro, né, porque vocês já estão na frente, vocês já Sim. estão com um autista que é Uma história adulto bem- hoje, né, Uhum. vocês já passaram por várias etapas e tem gente que está hoje caminhando, né, recebeu um diagnóstico ou ainda está investigando, já Sim. tem a criança, mas ainda está com 5 anos, 6 anos. O que vocês deixam, né, de mensagem para essa família, assim, né? Que esse homem aqui, ele é diferenciado. Eu não sei o que acontece aí, mas eu acho que é Não, importante. não precisa tanto. Ainda bem que agora na nossa cidade já tem algumas coisas para os autistas, né? Já fazem algumas avaliações também. Hoje a gente tem a Pro FAI, né? filho de Isso, ela tem a vocês. associação, a FAIP, que está aí para lutar, né? Pela causa também, né? O que eu tenho para dizer para os pais é que não desistam, né? Não é fácil. Quem sabe hoje o caminho de vocês seja bem diferente do nosso, né? No que a gente Mais percorreu, mais leve, né? Não se desesperar tanto também, porque hoje já se fala mais em autismo, já tem mais profissionais voltados para essa área que antes não tinha, né? Então, 19 anos, muita coisa já mudou, né? Claro que precisa melhorar muita coisa, mas com muita luta, a gente vai sempre continuar lutando. Quando você tem um filho com deficiência, sempre vai ter as lutas, os desafios. Superam. É isso. E não deixar de se amar também. Como mãe, se como olhar, pai. Buscar seu sonho, por mais que você ache que não dá mais tempo, mas enquanto existe vida, existe esperança também. Exatamente, muito bom. Isso aí. Olha, eu fico pensando aqui, né, nas famílias que a gente conhece, que a gente tem contato, e a gente acaba, assim, olhando e querendo, de alguma maneira, contribuir. Tem umas pessoas que às vezes nos visitam. Praticamente a gente não foi na casa de ninguém ainda, eu acredito. Porque para deslocar tem que levar mas um tem filho. mais pessoas que nos visitam, que passam pela situação Que a gente passa. que a gente passa, parecido. E aí a gente observa algumas coisas e a gente fica pensando, poxa, eu acho que eu podia ajudar nisso. Acho que eu podia dar uma contribuição com isso. É por isso que eu toquei no assunto aqui em relação a isso, né? Porque como eu já experienciei, e tem uma coisa muito importante. Tem que ser, na família, tem que ser identificado aquela pessoa realmente que vai dar conta, né? E que vai fazer o que precisa ser feito para a criança ter um desenvolvimento satisfatório. Sim. Porque, claro que eu não sei até que ponto algumas pessoas tiveram ou têm alguma experiência como eu tive em relação ao aprendizado de como lidar com o autismo, tá? Mas assim, naquilo que se tem, procurar uma maneira de realmente adequar mais essa questão de conviver com o autista, tá? Principalmente o severo, porque por a gente não saber, muitas vezes a gente comete muitos erros, tá? Então, procurar o máximo possível entender o indivíduo e procurar realmente fazer alguma coisa para que haja essa interação entre A convivência, ele né? entender a gente e eu entender melhor ele. E fazer o que precisar ser feito. Pô, se doer, pô, doeu. Mas fazer o quê? Tem que fazer. Se não der conta por causa da dor, porque realmente tem hora que realmente é doloroso mesmo. É seu filho. É meu filho, eu tenho que imobilizar meu filho, né? Eu tenho que restringir tanta coisa, tá? Então, não é fácil. Mas eu acredito que o caminho certo seria esse, identificar aquela pessoa que se adequa melhor no ambiente, né, para lidar com ele,
tá? E fazer aquilo que realmente precisar ser feito. Tá? Uhum. E o que mais? Uma vez você falou uma coisa importante, aceitação, né? Aceitação também. É porque eu acredito que a pior coisa é a pessoa não aceitar. Quando Tem a gente gente que acha que quando- foi um castigo. Quando nós recebemos o diagnóstico, a gente já tinha uma suspeita de 90%, praticamente, a gente sabia que não era normal. Então, foi um choque. Eu chorei, eu não sou chorão, mas eu chorei. Ela chorou, caiu em prantos, tá? E não foi fácil essa questão, mas eu nunca tive, assim, uma ideia de não aceitação. Eu sempre aceitei a situação. Por mais que eu não tivesse um diagnóstico, mas a minha primeira ideia foi abraçar e cuidar daquilo o melhor possível e melhorar da melhor forma possível a vida dele, a nossa vida em relação a essa troca de autista com pais de autista, pessoas que pudéssemos ser normais, tá? Que eu creio que também seja é o início, vamos dizer assim, é a primeira coisa. Aceitação e identificar quais seriam as pessoas mais adequadas para lidar com a situação. Se não tiver uma pessoa, tem que dar um jeito. Precisa dar um jeito em alguém que possa se identificar e cuidar dessa criança. Porque se os pais, nenhum dos dois tem essa característica de cuidar, de paciência, de entender, de querer fazer, realmente as coisas não dão, porque a pessoa vai começar a tomar remédio controlado, qualquer coisinha tá explodindo, tá? Ou seja, não vai ter realmente sucesso nenhum em relação ao cuidado com a criança autista, principalmente no nível máximo clássico, né? É o No nível caso, 3. hoje é nível 3, já mudou, que realmente... É que vocês já acompanharam várias mudanças na Na cultura. história aí, né? Vocês acompanharam o curso da história. Antigamente era o clássico, O autista é clássico. hoje em dia já é o nível 3, né? Tá, então é isso, primeiro é aceitação e identificação da pessoa que realmente pode fazer um trabalho mais adequado, tá? E o quanto de pessoas tiver para ajudar, melhor. As Quanto redes de apoio, rede Para de não apoio, sobrecarregar. Faz toda a Porque diferença. assim, né? claro que a gente tem que ter a ideia é o seguinte, a responsabilidade não é de ninguém, é minha. Sempre é dos pais. Você abraçou isso. Porque assim, se você abraça, se você assume, se você diz assim, pô, aqui é comigo. É minha a missão, situação, né? a minha missão é essa aqui, tá? Então eu não vou esperar pelo outro. Se vir ajuda, pô, show de Mas bola. tudo que bom, vem é tudo ótimo, que vem né? é bom, né? Pô, obrigado. E se eu sentir necessidade de ajuda, que de vez em quando alguém falar pra mim, Zé, minha irmã é campeã de falar isso, Zé, eu não vou na tua casa, não vou, mas se precisar de alguma coisa, Me né? fala. Cada que um fala. ajuda como pode, me né? fala, se precisar de alguma coisa, me Mas ele não fala. é de falar, Tá? não. Mas tem vezes que essa pede, eu não peço. Que bom, Que bom que tem alguém que pede, Quando porque eu a gente vejo, precisa. Mas eu peço de vez em quando. Porque sim, eu família é peço. pra isso, Eu né? peço. Pra essas horas. Minha sogra sempre fala, família faz horas E boas e é as isso que a horas gente vai ruins, né? Sim, Amplia a então, rede de apoio. Claro, essa amplitude tem que ter, né? Tem De que ter, apoio. mas de ele tem família, dificuldade de Mas eu ajuda, sim. admito que eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu acho que o certo? Zé, ele abraçou tanto Mas- essa missão. Tipo assim, quando a gente fala... Eu lembro Que que... vier lucro. Eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre esse tema e eu lembro de uma frase do Zé falando assim, ele falou assim, olha, tem gente que quando ele vê algo difícil, ele não sabe lidar com aquilo, ele entende que é castigo. Quando ele Pois é. abraça aquilo como que ele missão, pega pra ele, né? ele aceita É um que desafio. ele pega Passa a esse ser um desafio, ele falou que aquilo vira ser uma missão. E eu acho que ele Sim. foi alguém que abraçou isso e virou missão. Então, eu quero até lembrar de um evento aqui que aconteceu, uma visita de um tio meu que foi lá em casa. Hoje ele já é falecido, que Deus o Pode tenha. E ele não teve convivência com o meu menino, né? Não teve Uhum. convivência. Tinha outro tio meu que morava em São Luís, que também faleceu, que Deus o tenha também. E aí ele sempre quando eu vinha aqui, ele ia lá, né, em casa. Nos visitar. Toda vez ele ia lá, ficava olhando pra ele, ficava assim, acho que não sei o que ficava passando na cabeça dele. Intrigado, Mas ele olhando. ficava assim. Ele ficava emocionado. Ficava emocionado, começava a chorar. Ele Uhum. chorava lá em casa porque ele via a A situação, situação né? do José. A luta É, que você- então ele via a luta, ele se comovia com aquilo. Aí a gente ficava se comunicando no WhatsApp, de vez em quando ele mandava mensagem perguntando como é que tava o José. E eu mandava foto dele para ele, às vezes eu mandava, né? E era isso. Aí voltando a falar do meu tio que me visitou, aí teve uma hora que ele falou assim pra mim, meu filho, é um sofrimento, né, meu filho? Um sofrimento, né? Aí eu falei pra ele assim, tio, pra mim não é.
Porque se for encarar como um sofrimento, Vai ser aí bom, o negócio né? não vai ser bom, aí o negócio vai ser feio. Eu prefiro encarar aqui como um desafio, isso aqui é um desafio para mim. Né? Então sempre foi para mim um desafio, tá? Claro que o corpo da gente sente, né? Vai chegando a idade, né? Passando o seu os corpo anos. sente, é da natureza. E aí, se você realmente não tem uma vida saudável, não tem um sono bom, reparador, você vai, Não tem o corpo lazer, vai sofrer. né? Um Porque o lazer se restringe, limitado, né? Então, você vai ter, sim, uma consequência no teu corpo que não é assim normal, é fora do normal. Eu me lembro até que eu tenho uma foto de uma carteira de identidade, eu estava em Santarém, e quando eu cheguei em Belém, eu renovei minha carteira na verdade, foi habilitação. Eu não me lembro mais, sei que foi uma das duas. Um documento. Um documento com foto. Aí, isso foi, acho que uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos. Quando eu fui comparar as fotos, eu me assustei comigo mesmo. Envelhecer. O quanto que eu tinha envelhecido em 2 anos, cara. A luta. Em 2 anos eu envelheci demais. De Belém para Santarém. Aí vem o falar, corpo cadê a rede de sente. apoio dos pais também? Exatamente. Cadê pros filhos, cadê pros pais E isso também, é importante, gente, pra gente parar de ficar colocando como se fosse... a gente escuta muita fala assim, é bonito, é lindo, né? Ter um filho com autismo, você foi escolhido. Mas, assim, eu acho que é tão difícil pra quem é pai e mãe que convive, né? Com filho, A gente sabe que é uma severo, luta, é gente, muito- difícil, né? Ainda mais quando é severo, no caso do Quando Vitor, não que vem com fala, comorbidade, é difícil. não verbal, Não sabe totalmente se tá com dependente, dor, se não né? tá, é muito E difícil. às vezes comparar também pesa, né? Comparação não é legal. Comparar, tipo assim, eu tenho 2, né? Tu só tem 1. Eu acho assim que ninguém sabe da sua luta, só E você. cada autista é único. E não gente, dá pra é. comparar nenhum. Cada um São tem os igual, autismos. igual nós, cada um tem seu jeito de ser, né? Exatamente. A gente tenta aqui trocar umas ideias, mas a gente sabe que nem tudo que foi falado vai servir, né, pra Isso. aquele, mas às vezes dá certo, às vezes Sim, é um caminho claro. também. Verdade. Mas assim, gente, é muito importante a gente falar disso assim, não é fácil, entendeu? A gente vê aí quanto que os pais, a Valéria teve quadro depressivo, o José com certeza teve um envelhecimento assim, de tanta energia, tanto gasto, ele nunca mais, eu acho que parou para se olhar, ele simplesmente viveu, aceitou como missão, e não é todo mundo que tem essa resiliência, né? Eu acho assim que o Com José... certeza. Acho que essa José palavra Vitor- define o Resiliência. casal. O Resiliência. José Vitor, assim, eu acho que esse foi abençoado de ter pais como vocês, né? Porque não são todos, gente. Não são Verdade. todos. E a gente ainda sabe que ainda assim, claro que tem um momento porquê, né? É difícil, né? E ainda assim a gente ouvir isso é muito bonito. É uma história muito Eu acho linda. que, pra mim, que tô aqui com vocês, olhar a energia de vocês, olhar a leveza com que a gente tá falando de coisas, quando vocês vão falando, eu fico imaginando aqui, construindo, eu gosto muito de criar quadrinhos na minha cabeça. Eu vou imaginando os momentos, eu falo assim, gente, eu tô olhando pra vocês com uma leveza, uma tranquilidade, os risos que a gente tá falando aqui, mas ao mesmo tempo, às vezes eu olho o olhinho da Valéria assim, enchendo de água de emoção, e que porque assim, a trajetória de vocês, uma coisa que eu quero parabenizar, assim, é a parceria. A parceria de vocês foi uma parceria de sucesso. Está sendo até hoje, apesar dos tancos e barrancos. Isso, Não tem manter o fácil, relacionamento né? no meio, e assim, e que Deus continue abençoando, e que eu acho que é conversas como essa, por isso que a gente volta aqui no Inclui Esse Papo, Sim. que podem, a partir de conversas como essa, surgir uma ideia e olha, será que eu posso treinar Será que eu posso pessoas? ajudar com Será a que eu posso experiência? ajudar? É. E aí conversas como essas podem trazer uma perspectiva que é assim, o que nós temos para a inclusão do filho de vocês hoje com 19 anos nesse quadro de O comorbidades, autista adulto. nesse quadro de autista adulto e com uma complexidade Que é. que é. E o que nós temos? Não? E aí a gente vai, com esse papo, se sensibilizar alguém que está ouvindo essa conversa e falar assim, poxa, eu tenho uma ideia, um empreendimento que pode surgir, até dentro da perspectiva clínica, né? Clínica com estruturas para esse público. Até apoiar a associação que agora já existe, Apoiar. a FAIP, né, que Isso. já está aí também para somar com a eu falo, sociedade, né? Eu falo que a FAIP, assim, foi a FAIP, antes de tudo, ela tem uma função terapêutica. Eu acho que ela foi a primeira rede de Muito bom. apoio Pros pais. e terapêutica para os pais. Promoveu esse encontro para a família. Eu falo que aquelas Pra nós mulheres ali são sermos admiráveis. igualados, verdade. Queria agradecer, então, né, pessoal, vocês terem conseguido vir aqui. Obrigada,
obrigado, Valesca, né? Valesca, ficou. Ter Valesca, ficado muito com obrigada. o José Ele e Vitor o aí. Lucas, o genro. O genro, né? E olha como a rede de apoio vai aumentando. Opa, já chegou mais um aí pra dar um Pois é, ó, suporte. tá aumentando. E olha que eles até eles ficam se comunicando de vez em quando, Eles os dois lá, eles dão um beijo. dão Tá dois. vendo só? Olha, Que legal, com que Lucas e legal. Ele não é muito de estar falando, né? Eu acho que E por isso aí- que ele gosta. Deu certo, então. Então a gente agradece, pessoal, vocês terem aceitado, né? É o nosso primeiro programa aí, né? Então, inclui esse papo. A gente espera mesmo que some, inclua muito na vida Aconteça das muito. pessoas, né? E que venham outros, né? Que a Outras gente vê histórias outras também, né? histórias. Eu estou, assim, encantada com a história de vocês. Eu acho que vocês têm realmente que compartilhar muito, que vocês têm muito para ensinar. A gente queria fazer os nossos agradecimentos, né? Ai, é hora do nervoso, porque eu treinei. Tem uma pessoa que tem com a gente, desde quando Isso aqui só foi possível. É a importante Luciane há falar. muito tempo vem. Na verdade, a gente precisa tomar um espacinho do tempo para dizer como é que surgiu. Por que vocês foram o casal escolhido, né? Foi a partir de uma publicação da Valéria falando sobre esse autismo que ninguém fala. E aí estava no mês de campanha, ele era bem próximo do dia 2. Era O doutor Paulo Isso. falou, eu gosto Era muito perto dele. do dia 2 de abril, que mostrava ali, cutucava a realidade do... Bora falar daquele autista também que não deu muito certo, que ele falou, né? Sim. Só aquele É isso. autista que não dá trabalho, mas aquele autista que dá realmente trabalho. O autista que demanda, o autista que é não difícil. O nível também tem as suas crises, Sim, claro, sim, né? Mas todos, vamos falar né? daquele autista mais grave, né? Sim. Que muitas vezes os pais não sabem mais o que fazer para ajudar, né? E aí, a partir disso, a Lene falou, poxa, realmente a gente tem poucas conversas sobre isso. E aí ela falou, cara, a gente precisa criar um espaço, a gente precisa contar essas histórias. A gente precisa contar as histórias de Itaituba também. E ela falou, vamos. Aí... Quem que vai apoiar a gente? Aí entra esse apoio, eu anotei aqui, é o Tony Sky Comunicações. Então a gente Comunicação. eu já rebatizei. O estúdio Tony Sky Comunicação. Então, assim, ele é um parceiro nosso, o Tonico, né? É um grande parceiro que sempre tá ali nessa luta inclusiva também. Ele sempre apoia nossas Ele abraça. ideias, ele abraça. Então a gente agradece demais essa parceria. E a gente agradece vocês. Foi vocês que nos cutucaram a fazer esse movimento aqui hoje também. Exatamente. E eu gostei da fala da Valéria, assim, quando a gente pontua aqui que o 1 e o 2, a gente não tá dizendo que ele é mais leve. Não, gente, todos têm suas dificuldades. têm sua dificuldade. Complicações. Mas o que a gente tá falando é de um que soma muitas complexidades. O nível 3, ele soma muitas complexidades que nós mesmos, até enquanto profissionais, eu enquanto psicóloga, a gente está aprendendo. São complexidades que a gente está aprendendo a como lidar, como realizar de fato essa comunicação e essa inclusão. Isso aí. Então, é isso, pessoal. A gente fica muito feliz. Acho que a gente consegue agora. Tem muita coisa para falar, muita história, mas eu acho que a gente consegue deixar a nossa mensagem, que era essa, realmente alertar que existe autistas que estão dentro de casa, que ainda não temos aí uma rede de tratamento, né? E que infelizmente não dá para ir para São Paulo ou para Belém, porque lá que tem, mas porque aí você muda toda a história de uma família, Sim, né? Então a gente tem que considerar isso. Com E certeza. que a gente possa ter somado hoje na vida de algumas pessoas. É isso aí. E eu quero agradecer sim também, mas quero reforçar um pouco mais também essa questão do como fazer em casa, né? Sim. Tem uma palavra que realmente ela funciona em todas as situações e que também não é fácil. É simples, mas não é fácil. Que é disciplina, não é? Sim. Então, se você conseguir aplicar disciplina, as coisas vão andar. Isso serve para qualquer ambiente, não é verdade? Muito bom. Qualquer ambiente, né? Então, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa super disciplinada. Não sou. Mas em relação àquilo Ajuda, que que foi para melhorar, Foi que necessário. foi necessário para melhorar a vida do José Vitor e automaticamente a nossa, em relação à nossa convivência com ele, teve que ter disciplina. Tem que ter, né? Porque até já trocando ideia aqui, que é a questão de você falar uma coisa e fazer valer. Hoje o não funciona com ele, mas foi a custo de muita coisa. Não foi só eu dizer não para ele, não foi só eu dizer não para ele. Ele entendeu não, É pronto. manter, Mas como né? foi isso? Manter a palavra. Como foi isso? Se ele queria comer alguma coisa e eu falar não para ele, ele estava insistindo ali. Ele estava querendo, ele estava insistindo e eu resistindo, né? Então ele teve uma hora que ele desistiu porque ele viu que não ia receber, né?
Eu não me lembro se foi a Marie que nos ensinou uma outra coisa também, porque ele pedia muito. Aliás, ele era agressivo na hora que ele queria alguma coisa. Sim. Era a forma da Ele comunicação mordia, dele. E a gente dava as coisas pra ele. O medo acabava... Ele batia, a gente dava as coisas pra ele. Reforçava o comportamento. Não tem pra onde fugir. Autismo é comportamento, Isso, né? então Tem que veja, trabalhar aí, comportamento. olha, vocês têm que ensinar ele a abraçar, beijar na hora que ele quer alguma coisa. Isso. Aí eu comecei a ensinar ele. Um comportamento mais funcional. Comecei a ensinar ele a isso. Teve umas coisas que ele fazia, ele batia no peito pra ganhar alguma coisa, batia palma. Porque ele misturava muitas Ele coisas. misturava, aí a gente ensinava algumas coisas pra ele, ele misturava tudo. Ele é ansioso, ele tentava tudo que É igual o autista quando fala, né? Que ele mistura as palavras, ele fala as palavras na posição certa, né? Então, voltando um pouquinho aí, a questão da disciplina, tá? E assim, porque a disciplina vai se aplicar nisso aí. Se eu falar não, então é não. Aí a gente começa a organizar o comportamento. Manter. Né? Uhum. Se ele vai para algum lugar e eu disser não, eu tenho que me antecipar a ele e ficar na frente dele e falar não para ele. Zé enrola bem ele, Vitor. Depois se ele fizer alguma coisa que não era para fazer, ele já fez, aí eu vou ter que dar um jeito de enrolar. Eu lembro de uma dica que a gente conversou, que você falou assim, parar antes dele concluir a ação. Falei, não pega o celular. Ele tá indo com a conduta, faz a contenção tem que como é que antecipar, né? Antecipar a ação. Antecipar a ação. Porque se depois que ele fizer e você disser não vale de nada mais. Esse homem já aplica a aba sem saber, né? Eu li um pouco, eu achei super complexo, mas eu entendi que era uma coisa com troca. Na prática você faz o aba. É isso mesmo. Então nós já temos 2 profissionais aqui. Tem mais um profissional. Isso. A gente já vai te chamar até pra trabalhar no circo. Aqui na CIA. Ai, meu pai do céu. Muito bom, gente. Obrigado. Eu comecei a agradecer, mas não agradeci. Mas muito Outro obrigado. assunto aí, mas muita gratidão pelo convite que vocês fizeram para nós, tá? Muito grato. Que agradeço. E eu espero que realmente isso aqui continue por bastante tempo. Que pegue, hein? E que seja realmente vamos dizer assim, um meio de ajuda para as pessoas realmente que estão precisando, né? Dessa conversa, essa ideia. Que realmente seja isso. Essa ideia é isso aí. Esse foi o Inclui Esse Papo de hoje, pessoal. Obrigada.